Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar a meditação do Sermão da Montanha e na palavra que está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Assim disse Jesus: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? O que Jesus está nos ensinando aqui? Se nós tivermos alguma dívida com alguém, temos que pagar, temos que cumprir o nosso dever. Irmãos, não é um bom testemunho ser um mau pagador. O cristão deve dar um bom testemunho para dar legitimidade àquilo que ele prega. Ele prega Jesus Cristo. Então, precisamos que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Jesus Cristo. E Deus não quer que nós fiquemos com dívidas. Deus quer que nós sejamos organizados, que nós só cumprimos aquilo que podemos pagar para depois não ter problema. Se for necessário cortar algum luxo, então que cortemos, que fiquemos naquilo que podemos arcar. Cada um deve ter a sua organização financeira para não dar um mau testemunho perante a sociedade. O risco de colocar o coração nas riquezas é porque a pessoa acaba cometendo alguns pecadinhos para não perder dinheiro, acaba cometendo alguns pecadinhos para ganhar mais dinheiro, para conseguir as coisas de uma forma errada, ou até comprando coisas sem pagar e depois fugindo. Na palavra de Deus está descrito o seguinte: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Provérbios 16, 8. Ou seja, melhor é ser justo e não dever nada a ninguém do que ter muitos bens e viver fugindo dos credores. Não é verdade? A pessoa não vai ter paz enquanto não pagar tudo. É aquilo que Jesus falou. E ainda que porventura a pessoa consiga escapar dos homens, existe uma justiça de Deus, que o homem não consegue escapar. É claro, irmãos, que às vezes nós passamos por certas situações de calamidade, de desastre, de acidente, de algum sinistro que acontece em nossas vidas e faz com que nós passamos por necessidades, alguma dificuldade, sem que nós tenhamos culpa nela, porque às vezes Deus quer nos provar. Nesse momento, o importante da Igreja do Senhor é ajudar, é ter coração compassivo para um ajudar o outro. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque às vezes nós temos que diferenciar a pessoa que passa por dificuldade por culpa dela e a pessoa que passa por dificuldade por uma situação específica que ela não deu causa. E essa pessoa que não teve essa culpa, a igreja tem que ajudar, a igreja tem que auxiliar, tem que ser compassiva com ela. Temos que fazer uma movimentação para ajudar essa pessoa, se realmente a necessidade dela for real. Na palavra do Senhor está escrito o seguinte: o ímpio pede emprestado e não o devolve. O justo se compadece e dá com generosidade. Nós todos devemos ser justos. Nós todos devemos ser propícios a ajudar as pessoas que realmente necessitam e que passam por situações excepcionais. Agora, aquele que é mau, aquele que é espertinho, que busca se dar bem, né, e não organiza bem as suas finanças, mas não se importa em deixar de pagar uma coisa ali ou aquilo outro, essa pessoa ela deve pagar as consequências dos seus atos, ela deve sofrer a consequência dos seus atos, né? Como Jesus falou, não ficará livre dele até pagar o último centavo. Claro que Jesus não usou a palavra centavo, né? Ele usou a palavra quadrante, que é uma moeda romana na época. Na época de Jesus, a consequência de não pagar era ser preso. Hoje, no Brasil, a consequência de não pagar é ter que pagar juros altíssimos e sofrer um processo judicial em que os bens são penhorados e tem todo um problema de negativização do nome. Ninguém quer passar por isso, né, irmãos? Ninguém quer passar, todo mundo quer ter uma vida tranquila, uma vida sem preocupações,
né? Por isso temos que nos contentar com aquilo que temos. Temos que viver com o que podemos ter. Não reclamar, não ter inveja dos outros. Devemos ser felizes porque temos o Deus que criou a terra. Devemos colocar o nosso coração na vida eterna, principalmente, e viver feliz com aquilo que tem. Uns têm X, outros têm 2x, outros têm 3x, mas o importante é que podemos viver, podemos sobreviver, podemos ter comida para comer, podemos ter lugar para dormir, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele dá. E vivamos intensamente, assim como Paulo viveu. Paulo abdicou de bens materiais, de lucros, abdicou de acumular riqueza. Ele podia, ele veio de uma família com tradição, influente, mas ele abdicou de uma vida de luxo para pregar o evangelho. Ele abdicou de uma vida terrena, humanamente privilegiada, para poder semear tesouros para o reino dos céus. E ele nos fala em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, irmãos, vamos nos contentar com aquilo que temos e vamos pensar lá no céu, vamos pensar em como agradar a Deus aqui na terra para que o céu seja um lugar onde nós vamos morar. Por isso é importante sempre ter a mente no céu para que Deus se agrade de nós e nós não venhamos a morar em outro lugar que não seja o céu. E a palavra também nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu gostaria de terminar a meditação de hoje com o Salmo 37, nos versículos 23 a 29. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faze o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. Deus abençoe a sua semana.